Tava bom ligar o ventilador. Você tá tirando foto? Ninguém flash, não. Quero que você ligue o ventilador. E aí? Nada ainda. Tá aparecendo essas coisas aqui? André tá conectando. Mas aqui nem apareceu. Tem um delay, não esquece. Tá ouvindo? Ela entrou e eu não? Não apareceu. Dá um tchauzinho. Espírito Santo, nós estamos aqui nessa noite, Deus, para falar contigo, para falar do teu reino, para colocarmos a nossa vida diante do altar mais uma vez, para falarmos acerca das coisas, meu Pai, do alto. Eu venho pedir ao Senhor nessa noite, que o Senhor venha falar comigo, venha falar com o teu povo, que vai estar ligado nessa programação, juntamente com a missionária Andréia, que vai estar com a gente, já está com a gente. Que o teu Espírito Santo venha nos ajudar a conversar, a estarmos falando acerca do teu reino. Pai, busca em nós um coração contrito, cheio de alegria, de esperança, para estarmos aí em contato com o teu povo. Queremos falar do teu amor, Pai, nessa noite. Que assim seja. E graças a Deus, amém, e graças a Deus. Espírito Santo, nós estamos aqui nessa noite, Deus. Tem um delay. Glória a Deus. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Nós te adoramos, Pai. Glória a Deus. Queridos, que bom estar aqui com vocês, a paz do Senhor. Boa noite a todos que estão sintonizados com a gente. Boa noite a você, Andréia, missionária. Que bom estar aqui com você, viu? Que bom mesmo que o nosso coração esteja unido aí, ligado, para estarmos compartilhando as coisas de Deus, porque eu sei que Deus tem algo com a gente nessa noite, amém? Quero que você cumprimente o povo aí, que também está te assistindo, já tem bastante gente aqui conosco, pessoas da sua igreja também, amém? Está conosco, que Deus venha nos abençoar. A palavra é com você. Boa noite, a paz do Senhor, missionária Patrícia. É um prazer enorme estar com vocês essa noite, principalmente com esse povo de Deus maravilhoso aí, a paz do Senhor para todos que estão aí com a gente nesse momento tão gostoso e gratificante de estar compartilhando a palavra de Deus, aprendendo mais.
trocando ideias, né? Isso é maravilhoso. Eu fico muito agradecida por esse momento. Graças a Deus, amém, Andréia? Bom estar aqui com você, viu? Eu tenho certeza que Deus colocou uma palavra no teu coração para você estar compartilhando com a gente. Antes, eu quero dar um toque aqui nas pessoas que já estão conosco, amém? A Cléo está com a gente. Cléo, Deus te abençoe, está sempre aqui com a gente. Está dando aí a paz do Senhor para Mari, que Deus abençoe. Também está conosco aqui a Migata Souza. Beijo, que Deus te abençoe. Glória a Deus. A Fernanda está conosco, que Deus abençoe. Pastor Carlos Jorge com a gente também, graças a Deus. A Ju também está com a gente. Deus te abençoe, Ju, a Grazi. Grazi, saudade de você, dos teus filhos. Beijo para o Daniel, para os meninos. Que Deus abençoe. Paz também para Ana Flávia. Aninha está sempre aqui com a gente, dá uma aparecida aqui. Deus abençoe. A Núbia também está conosco, nos assistindo. O presbítero Josué está conosco aqui também. Deus te abençoe. Em nome do Senhor. Pastor Nélio do Santa Emília, sempre com a gente. Graças a Deus. Também está conosco aqui o pastor Lucas, também já está sintonizado com a gente. Que Deus abençoe todos vocês em nome de Jesus. Andréia, antes de nós irmos para uma palavra compartilhada, eu queria perguntar como que está aí. Como que está a igreja no sentido de, por causa desse coronavírus? Se você pudesse dar uma detalhada para nós desde o comecinho, quando você recebeu a notícia, como que vocês aí receberam, primeiro você e o pastor, aí depois a comunicar com a igreja. Conta para nós um pouco desse momento que vocês passaram aí em Rio Verde, em nome de Jesus. Então, missionária, no começo foi assim meio assustador, né? Porque o pessoal começou a alarmar muito, apesar da gente ver que a cidade completamente não parou na realidade. Rio Verde, graças a Deus, mercado, lojas não pararam, sabe? Aqui nem lojas não fecharam. A prefeitura, algumas partes também que parou somente, mas outras não. E então, para a gente foi assim até assustador devido eles no começo teve um caso confirmado, entendeu? E depois cessou, mas graças a Deus foi assim se deslanchando na graça de Deus, dando tudo certo, encaminhando, colocaram normas para que as igrejas pudessem continuarem abertas, né? A gente passou alguns dias só fechada, o Marcos fazendo vídeo, né, mandando nos grupos, dando uma palavra aos irmãos, mas logo em seguida conseguimos, né, retornar a fazer os cultos, apesar de que com restrições, né? Os membros usando máscaras, diminuímos um culto e do sábado e começamos a fazer 2 cultos no domingo, por causa para não ficar muita aglomeração. Mas fora isso, graças a Deus, o povo continuou muito pouquíssimo que não vai, porque no começo foi aqueles de grupo de risco, né? Grávidas, aqueles maiores de 60 anos e crianças. Aí liberaram os idosos também. Na nossa igreja, grávida tem poucas, né? E mesmo assim, a maioria está indo também. Só criança mesmo que não. Mas os cultos estão sendo uma bênção. Eu acho assim que até foi um trabalhar de Deus na vida de uns que têm buscado mais. Em compensação, tem outros que a gente sabe que se acomodam, né? Então, eu acho que isso é em todo lugar, né? Então, tem uns que você vê que vai em mercado, vai em um monte de lugares, menos na igreja. Mas, graças a Deus, o nosso povo tem buscado, estamos tendo campanha de oração, na quinta-feira é só oração, e estão indo bastante gente, devido, né? Todo mundo sabe que culto de oração vai menos, mas o povo está indo, graças a Deus. Mas foi assim meio que assustador, e aí a gente começou a veio um monte de coisa na mente da gente, né? Deus, né, vai ver quem é e quem não é, essas coisas todas. Mas as guerras na internet também. Verdade. Ela tá falhando.
tá esperando o sapato. Andréia, dá uma olhada, parece que você está sem áudio. Tá me ouvindo agora? Agora sim, agora sim. Tá meio atrasado, mas eu acho que dá para você me ouvir. A internet está bem Estou ruim ouvindo aqui. bem. Mas amém. Tá, graças a Deus, missionária, como eu estava dizendo, ainda tem aquele povo fiel que está buscando, sabe? Graças. E agora a gente, essa semana passada, a gente teve assim meio que uma preocupação, porque daí vieram mais 3 casos aqui em Rio Verde. Mas como já estávamos em oração, Deus abençoou que não mudou em nada até agora. O decreto continua o mesmo, então, por causa desses 3 casos, não voltaram a ficar, sabe, em cima das igrejas, porque lanchonete, essas coisas estão funcionando, sabe? Então, graças a Deus, eles recomendam. Teve algumas igrejas que a fiscalização estava passando, andou passando, mas na nossa, a gente tem buscado fazer tudo direitinho e tem funcionado, Deus tem nos honrado. Tem sido uma bênção. Graças a Amém? Deus. Que bom, André, que bom, que bom. A gente fica preocupado com os irmãos do interior, porque muitos, por ser uma cidade pequena, fica muito ligado na televisão nesses momentos, né? E aí fica ouvindo e acaba ficando com a mente perturbada. Verdade. Aqui mesmo em casa a gente quase não assiste jornal. Eu falei para eles que não adianta ficar muito por dentro dessas coisas, a gente se liga muito no que está acontecendo na cidade, e aí a gente pega o boletim do prefeito para dar uma olhada, e a gente não. E também fala para os irmãos: não adianta você ficar assistindo jornal. A nossa missão aqui é orar, estar intercedendo e clamando pela misericórdia de Deus, né? Então, não ficar muito fissurado nisso, porque eu estava hoje mesmo ainda pensando, missionária Patrícia, que tá esse Covid, mas tem tantas outras coisas que tá assim assolando o povo, depressão, ansiedade, tantas outras coisas, e eu Se falo assim, agravou. ajuntando tudo isso, tá virando um caos. Então a gente tem que estar conversando muito, explicando muito para eles, olha, se afasta um pouco de jornais, tem muita coisa que você vai fazer que não adianta, é só Deus nas nossas vidas. Igual eu, domingo mesmo, ainda falei, olha, gente, a gente tem que obedecer, use máscara, passe álcool, se precisar, tome banho de álcool, mas eu quero que você tenha certeza de uma coisa, que é o único que pode nos livrar é Deus. Se não for Deus, então não vai adiantar você mergulhar no álcool, não. Então, hoje, eu ainda disse para eles, não é mais tempo de ficar em casa assistindo televisão, é tempo de nós clamarmos, dobrarmos o nosso joelho, e a única coisa que temos que dobrar agora é o joelho. Nada de braços cruzados, é clamar a Deus mesmo, porque é só Deus pelas nossas vidas. Então, é igual você disse em outra live, máscara não adianta, né? Não é qualquer tipo de máscara que vai nos proteger, né? Então, nós sabemos o nosso Deus, que é a nossa proteção. Amém? E o interessante, Andréia, é que quando se fala a respeito disso para nós, não é que nós somos super mulheres, não é isso, mas para que você compreenda o que eu quero dizer, nós fomos acostumados desde quando nós fomos separadas para obreiras, acompanhar os maridos em hospital e em ala até mesmo de ala proibida para a entrada, porque fomos sempre acostumadas com isso. E o interessante é que quando nós ouvimos que esse vírus, a gente já orou por pessoas, nós já oramos por pessoas com AIDS, nós já oramos por pessoas que estavam em ala de isolamento, que não se sabia o que era. E a família falou: você entra lá para, olha, a gente já chegou, eu já cheguei a entrar em lugares para orar pelas pessoas com
com essas roupas de médico e colocar a mão na pessoa, porque precisava de alguém com fé ali. Então, quando falou para mim que eu tinha que usar máscara, que eu não podia sair na rua, eu falei, gente, o que é isso? Eu falei, será que é alguma arma biológica? Quando falou que veio da China, né? A gente já estudou muito sobre isso, justamente porque a gente estuda escatologia, e sempre aparecem países no futuro que podem estar entrelaçados com o arrebatamento da igreja. Então, a gente sempre sabia que dali não podia vir coisa muito boa. Então, na hora, como você disse, a gente ficou meio assustado. Tipo, mas o que é isso, né? É biológico? Não é. E aí a gente vê grandes países também fechando tudo. Eu falei, bom, tem alguma coisa. E hoje tem se mostrado uma coisa que me assustou muito, que eu conversei muito com o pastor Fábio sobre isso, e com alguns irmãos que a gente acha que já são um pouco mais preparados para ouvir essas coisas. Nós conversamos acerca de como o povo de Deus está dominado, né? Teve pastores que na terceira semana de fechar tudo, estava querendo voltar ao culto com as normas específicas, e o povo da própria igreja não estava aceitando. Achava que não era a hora. E aí você começa a ler umas coisas no Facebook, a mente de alguns cristãos. Quer dizer, nós íamos voltar quando? Nunca. Quem que era o povo que ia enfrentar? Porque, olha, o caixa do supermercado estava usando mais a fé do que nós. Os enfermeiros estavam usando a fé mais do que nós. Um monte de gente usando a fé mais do que nós, e nós para trás. Né? Com aquele negócio, não vamos abrir agora, vamos esperar um pouco. Mas ali sempre querendo lutar contra isso, mas às vezes o próprio povo da igreja não queria. E a gente foi escolhido por Deus para servir esse povo que o Senhor nos deu. E a gente acabou ficando meio refém dessa situação. E no começo deu muita angústia mesmo, mas depois Deus foi trabalhando, como você disse, a gente não deixou de orar, nós não deixamos de crer, demos a cara a tapa, né? Às vezes ali no Facebook, tentando discutir situações para fazer o povo pensar, né? Publicando algumas coisas para que o povo pensasse, mas mesmo assim a gente teve uma certa retenção no começo. Mas Deus tem sido bom e nós aqui também já estamos cultuando com um número maior do que no começo, mas também com todas as restrições, né? A nossa igreja aqui, ela no momento agora, ela cabe 600 pessoas, mas nós só temos 200 membros, nós não temos 600 membros, né? Então, quando nós fizemos o espaçamento, que nem a prefeitura mandou, então acabou que coube muita gente dentro da igreja, porque o tamanho dela é para 600 pessoas, mas nós não temos 600 membros, temos 200. Então, nós conseguimos fazer 2 cultos e colocar todo mundo dentro. Então, a gente conseguiu passar a cultuar nos domingos com a igreja toda, em 2 horários. Então, nós não tivemos que, tipo assim, vem um povo na terça, porque teve igreja que teve que fazer isso por causa do espaçamento físico. E nós demos sorte nisso, né? Nesse momento, de ter uma igreja bem grande, que cabe à igreja com espaçamento como a prefeitura pediu. Então, nós estamos voltando ao normal. Nós temos visto ainda aqui, André, não sei se aí você tem visto também, missionário, na televisão de vez em quando aparece o prefeito, aparece o governo, querendo dizer assim, olha, se aumentar os casos, nós vamos ter que fechar tudo de novo. Isso cria um pânico no coração dos irmãos. Mas a gente tem orado, e eu creio que agora a tendência é diminuir, é acalmar o coração, vagas que tinham que surgir já surgiram, né? Então eu acredito que agora vai começar a vir uma calmaria em nome do Senhor Jesus, e nós vamos poder estar assim, com mais gente junto conosco em nome do Senhor. Quero aqui voltar a dizer alguns nomes de algumas outras pessoas que estão com a gente aqui, André, e aí eu já quero ouvir uma palavra que Deus colocou no teu coração para nós estarmos falando sobre ela, amém? Quero aqui, deixa eu ver mais quem está com a gente. A Dete está conosco. Lembra da Dete, André? A Dete está aqui com a gente. Ela está morando em outra cidade, não está congregando conosco, mas está aqui com a gente nos assistindo. A Rosalice está conosco, acho que ela é daí. Ela está, paz amadas missionárias, né? Deus abençoe, Rosa. A Janice Vieira está conosco. Beijo, Janice. A Elô está conosco, que é instrumentista lá da igreja.
ministra de louvor. Que Deus abençoe, Elô, que bom estar sempre com você aqui. Está conosco também, quem mais aqui? A Cida Vieira, a nossa líder da... Não é, não, a Cida Vieira é outra, eu confundi. É daí, né, a Cida Vieira? Paz do Senhor, Deus te abençoe, querida. A Priscila Macedo está conosco também. O Rodrigo, meu filho, está conosco, Rodrigo Barioni. Pastor Jackson está com a gente. Graças a Deus. Deus te abençoe, pastor Jackson. Obrigada pela força aí. Tá o Ed também, nosso ministro de louvor, está conosco. O irmão Osiel, presbítero lá da igreja, está com a gente também. A Valdice está conosco. Beijo, Valdice. Deus te abençoe. O pastor Álvaro está conosco também. Pastor Álvaro, Deus te abençoe. Um abraço. Qualquer dia quero estar com você aqui também, em nome de Jesus. Amém? A Divane está conosco. Beijo, Divane. Missionária Divane, a Vera Barioni, que é minha mãe, né? Deus te abençoe, mãezinha. A Adriana Jimenez, beijo, Adriana, Deus te abençoe. A Priscila, o irmão Walter está conosco também. Pais querido, Deus te abençoe, viu? Saudade da tua voz, Deus guarde vocês. Está conosco também a Estefânia Rodrigues, beijo. A Sandrinha Ering está conosco, a Pamela, saudade da sua mãe, de você também, filha, mas saudade da sua mãe, da sua vozinha, do seu pai. Logo, logo vocês vão estar com a gente em nome do Senhor. O pastor Lucivaldo também está conosco. Obrigada, pastor, por tua audiência, muito importante para nós. A diaconisa Adriana está conosco, esposa do diácono Lucas. Deus abençoe, Dri. O Jean Renato está conosco, filho do pastor Sival, músico também da igreja lá do Itamaracá. Está conosco também a Daniele Constantino. Beijo, Daniele. Minha mãe está mandando um abraço para você, pastora. Que Deus te abençoe. Minha mãe está mandando aí para você. O irmão Valdivino também está com a gente. A Taizinha está conosco. Manda beijo para a avó. Em nome de Jesus, irmãos Karina, que Deus abençoe. Também a Carlinha está conosco, a Carla Moreira. Beijo, Carla. Deus te abençoe. Está conosco também o João Vitor Peixoto, abençoe, que Deus te guarde. Pastor Ortega está conosco também. Ó, pastor André, logo que passar essas fronteiras aí, eu quero que você conheça esse casal. Pastor Ortega e a missionária Mari, que esteve comigo numa das lives. São gente muito boa, ó, são uma alegria. E eu quero levá-los aí para vocês conhecerem, vai ser uma bênção. A Ju está conosco também, que Deus abençoe. A Ju está dizendo que está no hospital. Nós vamos estar orando por você, Ju. Deus vai guardar a tua vida, vai fazer tudo que for necessário fazer. Amém, querida? Está aqui a missionária Mari, ela que eu falei para você que quero levar. Mari, beijo. Que Deus te abençoe. E a Nádia também está com a gente. Amém? Glória a Deus. Eu quero... A Marta Correia está conosco também. Martinha, saudade, aparece. Vem visitar a gente, em nome de Jesus, amém? Eu quero, missionária Andréia, só ler um versículo bíblico aqui e quero já passar para você também, para você estar compartilhando com a gente em nome do Senhor Jesus. Amém? Está me ouvindo legal aí? Tô sim, tô te ouvindo bem. Corta um pouquinho, mas está te ouvindo. Tá bom, eu vou estar lendo um versículo, vou estar lendo uma passagem bíblica, vou estar comentando e logo após vou passar para você. Você está na liberdade de comentar também ou já entrar na palavra que Deus lhe dá, tá bom? Espírito Santo, fala conosco, por favor, em nome de Jesus. A palavra de Deus diz aqui em Mateus, capítulo de número 7, versículo de número 13, uma palavra bem interessante que eu quero compartilhar com você. É uma parábola, é uma palavra que Deus compartilha com a gente nessa noite e para que você medite também. Diz assim a palavra do Senhor: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, então são poucos os que a encontram. Queridos, quando nós olhamos para essa palavra que fala sobre a porta estreita e a porta larga, missionária Andréia, a gente, olhando para esse momento da história que nós estamos vivendo,
Eu costumo dizer que esse momento em que nós estamos vivendo, de abril até o dia de hoje, desde o primeiro dia de abril, nós ouvimos falar de todas essas coisas lá no carnaval, mas foram coisas que não entraram no nosso coração, não foram faladas para que entrasse no nosso coração, e por algum motivo o Espírito de Deus, quando se revelou a nós, porque eu tenho certeza que Deus falou com a gente acerca de dias difíceis, mas por algum motivo a nossa mente nem passou perto de achar que pudesse ser algo como como que estamos vivendo agora. Algo tão diferente de tudo, porque desde quando eu estou na presença de Deus, e creio que todos também que estão vivos hoje e estão na presença de Deus, nunca viram uma Páscoa sem comunhão na igreja. Eu creio que quando lá para janeiro, fevereiro, comecinho de março, quando Deus começou a falar que viria dias difíceis, talvez nós ainda no embalo de Natal, de campanha de 12 dias. Eu estava olhando, missionária Andréia, acerca dos temas que tocamos na campanha de 12 dias, de clamor para 12 meses de bênção, e foram palavras muito duras, palavras de vigilância, palavras para a igreja orar, e eu me lembrando disso, eu falei, meu pai, mas nós nunca íamos imaginar uma coisa dessa. O nosso país não era um país preparado para pensar numa coisa dessa. E realmente, quando nós nos demos conta, nos vimos dessa maneira. E nós vimos também muitas pessoas aproveitando esse momento para se desvirtuar das coisas de Deus e para se afastar das coisas de Deus. E hoje, eu meditando nessa palavra sobre porta estreita e porta larga, eu vi que para se adaptar com essa porta chamada Evangelho do Senhor Jesus Cristo, Reino de Deus, as pessoas elas podem não estar esperando dias como esses que nós vivemos, mas elas não se desviam porque elas estão nessa porta. Elas estão nessa porta estreita. Nós vimos, sim, pessoas que... pessoas que a gente achava que era cristão e que com essa dificuldade que sobreveio, se revelaram pessoas até anticristãs, pessoas que estavam brigando com a nossa fé. Sabe, às vezes nós tínhamos fé de dizer, não, esse vírus, ele não vai chegar na nossa tenda. E pessoas que a gente achava que eram cristãs, dizendo que essa nossa fé era uma fé tola, era uma fé medíocre, era uma fé que ia atrapalhar a vida de outras pessoas, porque nós estávamos desinformando pessoas. E era uma coisa a nível mundial, e nós com essa mente cristã atolada como que fala? Esqueci a palavra agora, de sermos cegos, sabe? Essas pessoas que são cegas para a vida normal, do cotidiano, e são pessoas que idolatram, pessoas assim que não têm consciência natural da vida, e aí fica pregando contra uma coisa que todo olho está vendo. Estamos brigando contra a ciência, né? E aí começaram, muitos até acharam, a gente tinha vergonha no começo de ter fé. Nós estamos constrangidos a ter fé. E nós percebemos, não sei se você concorda com isso, mas nós percebemos uma diferença, não percebemos diferença na nossa vida. Porque eu percebi com essa pandemia, com essa loucura toda que nós estamos vivendo, que eu continuo sendo a mesma pessoa, a mesma Patrícia, com fé, crendo. Eu me vejo a mesma pessoa espiritual, e mais ainda, com mais fé ainda, querendo mais ainda provocar nas outras pessoas essa paixão por Cristo, independentemente de qualquer coisa. E eu pude me ver revelada nessa porta estreita. Eu pude me ver nela, eu pude ver, Andréia, não sei se isso aconteceu com você, que ainda que as portas da igreja se fechassem, eu não me fecharia para Cristo. E eu queria que você
você comentasse um pouco sobre isso, a tua experiência pessoal, se você também se sentiu uma pessoa cheia de fé, se você começou a se ver, começou a ver você diferente da fé de outras pessoas. Queria que você compartilhasse um pouco com a gente sobre isso. Patrícia, é até interessante, missionária, que eu vejo assim, a gente se depara na situação de que ou você é louco, né, por falar, não, Deus Bem, está com a gente, Deus vai agir, Deus vai trabalhar, ou você é covarde, entendeu? Você se pega nesse meio, um te chamando de louco, o outro te chama de covarde, e você fica ali, para que lado que eu vou pular, né? Quem é que eu vou agradar mais? Se eu pular desse lado ou se eu pular desse? Porque os pastores ficam numa situação difícil, porque é igual você falou, é cobrado. Como que você usa a sua influência de missionária para falar isso? Não está vendo? As pessoas podem morrer. E aí? É porque ainda não chegou na sua casa. Aí, se você concorda e fala, tá bom, irmão, o senhor tem razão, é melhor a gente ficar em casa, cada um orar na sua casinha lá. Então, você é um pastor sem fé, você é uma missionária sem fé, você deveria estar orando, entendeu? Então, você vê numa situação que você está ali na porta estreita, e aí você vai ter que ouvir quem? Deus, colocar sua fé em prática, né? Tudo coopera e vai buscar e vai clamar a Deus, porque Deus fala, né? Que aquele que pede recebe, que a gente tem que clamar, que a gente tem que buscar. Aí é hora da gente mostrar a Deus, né? Não, eu tô com Deus, e Ele está dizendo que Ele é maior nas nossas vidas, que operando Deus, quem impedirá? Então, essa é a hora que a gente tem que colocar realmente a nossa fé em ação. Só que é triste, porque nem todos conseguem fazer isso, né? Nem todos conseguem agir dessa forma. E Deus me deu uma coisa tão maravilhosa em meio a essa pandemia, missionária, porque eu fiquei olhando e eu usei isso para testemunhar os irmãos, testificar a glória de Deus na minha vida, quando você coloca a sua fé em ação. Porque foi um período que eu estava trabalhando num serviço e me chamaram para mais um serviço e eu comecei a olhar e ver que tinha pessoas que estavam perdendo o seu emprego e Deus me deu a oportunidade de escolher para qual eu queria ir. Entendeu? Então, em meio a tudo isso, aí o que, que eu pensei assim, se eu tô com Deus, eu tô segura. Se eu tô com glória a Deus, Deus Deus. vai agir na minha vida. E aí eu comecei a ministrar isso na vida de alguns irmãos. Irmãos, então é Glória a isso que você tem que Deus. fazer, fique com Deus. Porque se você tiver com Deus, você vai ficar tranquilo. Em meio a fábricas fechando, aqui na igreja poucos irmãos estão desempregados e alguns que estão nem foram até na pandemia, foi antes, entendeu? Então, assim, Deus agiu de uma forma tão maravilhosa comigo, com a minha casa, com a minha família. Meu filho está trabalhando, entendeu? Então, Deus Glória a Deus. mostrou para mim que você estando na presença de Deus, deixa de ouvir aquilo outro, né? Vai lá, enfrenta. Que essa é a hora da gente provar quem realmente nós somos, né? Em quem nós temos crido, né? Ah, é que o governador falou, no que o prefeito falou, ou você vai ficar crendo no que Deus tem, você vai crer no que Deus pode fazer na sua vida? Porque se for assim, missionário. André, você está sem som. Ah, voltou? Acho que agora Pronto, agora voltou. voltou. Tinha caído. Então, aí como eu estava dizendo, eu fico pensando assim, quando uma pessoa recebe uma má notícia lá do médico que não tem mais cura, então ele vai esperar a morte chegar? Não, tem que crer que se Deus quiser curar, Deus vai fazer um milagre. Então, nas nossas vidas é assim. Então, realmente, a gente se vê aí na porta. Vamos ver que lado que você vai ficar. Na porta larga, vai com todo mundo, porque, infelizmente, quem coloca a sua fé em prática é a minoria, né? A maioria gosta mesmo é de ficar no conforto, né? Se
para uns, vixe, é bom, eu vou ficar parado, eu vou ganhar sem trabalhar. Tem uns torcendo aí para que a pandemia continue, porque a gente sabe disso também. Tem pessoas que usam disso para ganhar dinheiro, a gente sabe disso também, mas a gente tem que crer, confiar que Deus é com a gente e Ele está conosco e vai continuar agindo a nosso favor. Eu creio nisso e em meio a esse caos Deus tem se revelado a mim e a minha família. Amém? Amém. Andréia, compartilhe aí com a gente algo que Deus colocou no teu coração quando você foi convidada para estar com a gente aqui. Ó, eu trouxe uma palavra que veio ao meu coração, agora de tardezinha, vou confessar a ti, em Romanos capítulo 8. Romanos 8, 28, Glória a que é Deus. bem Aleluia. o que foi você testificando, né, a palavra, né, que diz assim, ó, Maravilhoso. sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu Aleluia. propósito. Então, Glória a essa Deus. palavra, ela é forte, porque tudo que vem de Deus é forte, é maravilhoso, é tremendo, e, e essa palavra toca muito para mim nesse momento. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É um momento difícil, mas está cooperando. Eu creio nisso que está cooperando, até para que a gente se achegue mais a Deus, para que a gente creia que a palavra de Deus está se cumprindo, para que a gente veja quem realmente nós somos em Cristo Jesus, se Glória a temos Deus. realmente a fé, né, inabalável, porque eu sempre costumo dizer que você glorificar a Deus com o bolso cheio é fácil, glorificar a Deus com saúde é fácil, né? E aí a gente se revela mesmo nos momentos difíceis, que aí vai até cooperar para mostrar para nós mesmos o quanto somos fortes, o quanto somos decididos, o quanto somos capazes de olhar para alguém e dizer, não, é a minha fé, eu creio, e é assim que Glória a funciona, Deus. defender a Cristo, né? Então, coisas que vêm para as nossas vidas que não são à toa. Eu vejo assim, eu costumo pensar quando eu medito nesta palavra, porque a gente às vezes olha, por exemplo, para uma pessoa que perdeu a visão. A gente fala assim, meu Deus, coitado, perdeu a visão, e agora? E aí você vê como Deus é maravilhoso, que ela aprende a enxergar com tato, queira ou não, Deus é aquilo tremendo. cooperou para que ela aprendesse sentir as coisas. Então, é como Deus fala, missionário. Eu resumo bem essa palavra no que Deus tem para nós mesmo. Deus está no controle de tudo. Seja bom ou seja ruim, Deus está no controle. Eu fico com dó e eu sempre digo à igreja o seguinte: o problema é você passar pelo deserto e não aprender nada com isso, porque com certeza Deus quis te ensinar, né? Infelizmente é aquele negócio, a pessoa passa, sai do outro lado, e aí sim é uma grande burrice, porque tudo é para a gente aprender. Com Eu certeza. fico feliz Amém. com. Amém? Amém. Glória a Deus. André, eu quero te agradecer muito pela tua participação aqui, amém? Para mim foi uma Amém. honra ter você comigo. Qualquer dia desses, quando você estiver aqui por Campo Grande, vamos fazer aqui presencial. A conversa fica melhor. Amém? É, verdade. Eu ainda falei para o Marcos que eu cheguei de serviço e ele me falou, Pastor Fábio falou para você participar e ligou pedindo. E eu falei, mas amor, a internet é meia ruim. Aí ele falou assim: ó, se você quiser, ligue e falo para ele que não vai dar certo, marca para a semana que vem. E aí, quando fui ver, já estava até já colocado lá. Eu falei, deixa, seja o que Deus quiser. E Amém. para mim foi um motivo de muita alegria. Eu espero que tenha te ajudado também, porque me ajudou muito esse momento também. E eu quero desde já agradecer a todos os irmãos que entraram aí, ó. Um beijão no coração de todos vocês.
seja daqui de Rio Verde, da onde for, um beijão, pastor Jackson, tantos, eu nem vou falar o nome de todo mundo. Não Estou esquecer. muito feliz por vocês terem entrado aí para ter esse momento com a gente, porque isso é essencial. Esse momento de comunhão, seja de longe ou de perto, como você disse que uma hora, em nome de Jesus, a gente vai ter, mas o importante é que tenha, né? E eu fico muito Amém. feliz e muito grata. Um beijo no seu Amém. coração, minha linda. Manda Um beijo. beijo aí, um abração para o nosso pastor. Que Deus abençoe Amém. vocês, tá bom? Amém. Manda beijo para todo mundo aí, André. Será Fica com dado, minha Deus. querida. Beijo. Amém. Graças a Deus, queridos. Que bom estar com a Andréia aqui. A gente tem muita história junto, em Rio Verde, Campo Grande. Que Deus abençoe ela, a família dela, em nome de Jesus. Eu quero continuar meditando aqui com vocês. Porta estreita. Deixa eu me ajeitar aqui. A palavra de Deus diz aqui no livro de Mateus, capítulo de número 7, versículo 13, que só se adapta com essa porta estreita, que é o caminho de Cristo, que é andar com Cristo, aquelas pessoas que têm vida com Deus, que amam estar com Deus, ama as coisas de Deus. Quando nós olhamos para essa situação e enxergamos essa situação, pessoas que elas dizem que são de Deus, que amam a Deus, cantam hinos, vão até na igreja. Mas na verdade, queridos, são pessoas que estão longe de Deus, seus lábios estão próximos do Senhor, mas o seu coração está distante de Deus. E eu quero falar um pouco sobre isso, porque eu quero orar pela tua vida. Quero pedir a Deus pela sua vida. Porque imagina uma coisa, quando se coloca um exemplo para nós olharmos, um exemplo de porta estreita e porta larga, e diz que os que servem a Deus, os que amam a Deus com suas vidas, não têm dificuldade em andar, em passar por ela. Mas aqueles que não têm uma vida com Deus, porque o que é ter uma vida com Deus? É compartilhar com Deus essa vida nossa. É buscar viver o Evangelho. O Evangelho que fala sobre paz. Nós sabemos que nós estamos vivendo num mundo de guerra. Nós sabemos que nós estamos vivendo num mundo de traição. Nós sabemos que nós estamos vivendo num mundo onde não há respeito. Um mundo onde se tenta legalizar ou descriminalizar, por exemplo, a pedofilia. Olha o nível de mentalidade de um ser humano, de uma pessoa feita à imagem e semelhança de Cristo, querer de alguma maneira embutir na cabeça de uma sociedade que sexo com uma criança é algo normal. Ou transformar isso em doença. Porque criando isso como uma doença, ora, se eu sinto desejo por uma criança, um homem adulto, uma mulher adulta, sentir desejo sexual por uma criança, entenda bem, o corpo de uma criança, todo mundo tem uma criança na família, tem uma criança na vizinhança, tem uma criança em algum lugar. A formação do corpo dessa criança é incompatível. Ora, meu Deus, isso é óbvio, é visível ao olho. Há um corpo já formado, seja ele de um jovem adulto, de um adulto, de um senhor adulto, de uma senhora adulta. Não interessa, a desproporção é total.
E aí o que acontece? A pessoa não tem domínio próprio, que é um fruto do Espírito. Ela não consegue dominar os seus desejos. Todo ser humano, seja ele de Cristo ou não, ele tem pensamentos que brotam na cabeça. Às vezes pode vir um desejo completamente contrário a toda a sua formação emocional, espiritual, familiar. Pode brotar esse pensamento maligno na mente de uma pessoa sã. Mas a palavra de Deus diz que o homem precisa dominar os seus instintos. E hoje nós estamos vivendo numa sociedade toda desequilibrada. Desequilibrada emocionalmente, espiritualmente, na vida social. Hoje o certo é errado, o errado é certo. Tá uma confusão. E como se manter sã no meio de uma sociedade dessa maneira? Que há muitos anos atrás você vê seus avós, que esse tipo de conversa nem se tinha a criança, meu Deus, longe uma criança ouvir qualquer palavrão. Meus avós quando ia conversar com um adulto, criança não podia ficar perto. Há 30, 40 anos atrás, o adulto fumava escondido, ele não fumava perto de uma criança, era muito difícil. Para você ver o grau de preocupação. Não que a pessoa que estivesse fumando via aquilo como um pecado e a criança ver aquilo, não. Era porque não era para a idade dela. Na mente deles, não é para a idade dela, ela não precisa ver isso, não é para a idade dela. As crianças eram muito reservadas. É óbvio que existe exceção em todas as épocas do mundo, existem exceções, mas estou dizendo a respeito dessa cultura nossa. E hoje nós olhamos para a palavra de Deus e a palavra de Deus diz que há uma porta estreita e só se adapta com essa porta quem tem vida com Deus. Então hoje está muito, quando você fala de santidade, né, quando você fala de uma expressão comportamental de santidade, já vem alguém, não, você tem que ser santo no seu coração. Como se pudesse apenas ser santo no coração. Como se nós só pudéssemos ter santidade, sendo que a santidade que está no coração, ela não extravasa pela fala, ela não extravasa pelo comportamento. Então a gente começa a ver uma degradação muito difícil. Hoje, dentro da igreja, quando nós vamos falar acerca de santidade, é uma coisa muito difícil, porque nós disputamos. Nós estamos aqui com a nossa membresia, estamos aqui com os nossos irmãos, com o nosso povo, aquele povo que Deus falou, olha, vocês vão se unir, vocês vão ser uma família. E de repente essas pessoas, por ter tanto contato com a gente, e a gente passar a ser íntima delas, parece que as coisas que a gente fala não é bem assim. Então hoje nós estamos disputando, não que a gente queira, nos colocam nessa situação de disputa. Coloca-se o pai na situação de disputa, um amigo querido se coloca como situação de disputa com um povo que se diz santo e que vive de qualquer jeito. Hoje você vai pregar sobre santidade, aí já vem a maioria dos jovens, mas tem uma cantora que quando ela vai fazer um show, vai milhares de pessoas, já está dizendo, vai milhares de pessoas, e você prega para 150 pessoas, você prega ali para 30 pessoas, quer dizer, as pessoas que te ouvem são 50, ela canta para milhares e ela profetiza. Você está entendendo? Não estou generalizando, mas que quando a pessoa junta 1000 pessoas, ela não é de... Não é nada disso. Só estou querendo te dizer que às vezes nos colocam numa situação de dizer assim, olha, muito mais pessoas, ela tem muito mais unção do que você, coisa que isso faria alguma diferença. Se você está falando a verdade, é a palavra de Deus e acabou. É a palavra de Deus. Não interessa.
Então, às vezes, você é colocado em comparação. E hoje nós estamos vivendo um momento em que parece que nós temos que provar que a palavra de Deus ela é verdadeira. E aí a gente vai provar com o quê? Com números de views na internet, com números de compartilhamento, né? Com números de comentários. Quem está com a verdade é aquela pessoa que está lá pregando e ela vive uma vida toda descompensada, ela é amigada ou ela é, sei lá, conceitos de santidade por aí afora, e colocar isso numa balança. Quer dizer, eu fico imaginando o que seria hoje viver essa porta estreita. Será que a igreja de hoje sabe o que é porta estreita? Porque hoje a pregação ela é uma pregação meio modinha, né? Ela é meio modinha. Eu não sei se vocês já repararam, mas tem meses do ano que, anos, né? De 7 em 7 anos vem uma onda que se chama de avivamento, mas que daí vem a palavra, né? Ressuscita. Colheita, aí vem mais 7 anos, aí nós estamos no ano da colheita, aí nós estamos no ano da semeadura, aí isso vai pegando e vem como uma onda e vai passando por todas as igrejas, e aí a gente vê hinos, vê movimentos acerca dessas coisas, e a gente às vezes vê palavras muito fortes a respeito de ressuscita. Nós vimos palavras muito fortes a respeito de colheita, de semeadura. É inegável isso. Mas nós também vemos muita espuma. A gente sabe que tem uma onda muito poderosa de Deus, mas a gente sabe também que essa onda, quando ela se dissipa, é pura espuma. E a gente tem visto isso. Nós temos visto isso nas letras de hino. Nós temos visto isso em algumas pregações. Não estou dizendo que não existe igreja que prega arrebatamento, que prega salvação. Não, existe, graças a Deus que existe. Mas nós ficamos muito tempo nessa de dar uma de tolo para ganhar os tolos. Está cheio de gente assim que se perdeu nisso. E eu quero dizer para você nessa noite, quero dizer para você com toda a verdade que está aqui na minha alma, que ela é muito pequena perto de toda a verdade de Deus. Há uma porta estreita e se nós não aprendermos a andar nela com alegria, com vivacidade, com entusiasmo, porque quando nos pregam a palavra da porta estreita, dá uma impressão de que essa porta, ela nos esmaga, nos tirando o sorriso, nos tirando as coisas mais gostosas do mundo. E isso tudo é mentira do diabo. Isso tudo é mentira do diabo. Nós precisamos aprender a andar nessa porta estreita com toda a vitalidade que Deus nos dá. A Bíblia diz que o Senhor dará a nós, ainda nesse mundo, e no porvir muito mais, a vida eterna. Ele dará 100 vezes mais para nós aqui. E esse 100 vezes mais não está antes da porta, está na porta estreita. Porque o 100 vezes mais de Deus é algo tão poderoso, tão grande, tão forte, que ela não tem nada a ver com uma casa maior, mas viver em paz dentro dessa casa aí onde você está. Ter liberdade dentro desta casa onde você está. Ter vida dentro desta residência, mas missionário, essa residência está alugada e eu estou com dificuldade de pagar ela. Eu quero te dizer, Deus pode fazer você viver 100 vezes mais aí dentro. E pode te dar condições de você comprá-la ou comprar uma melhor. Porque Deus, Ele é poderoso, queridos. E entenda uma coisa, momentos de dificuldade, eles podem mudar assim instantaneamente.
Por isso que eu digo que estar passando por uma luta ou por uma provação, ela é algo que pode ser mutável assim, de uma hora para outra. Sabe, uma pessoa de repente está pobrérrima, devendo, e pode acontecer algo na vida dessa pessoa que pode mudar a história dela completamente de uma hora para outra. Ah, será que eu vou ganhar na loteria se eu não jogo? Eu quero te dizer que as coisas não funcionam nesse mundo que você pensa no meio da sua angústia. Olha, eu quero dizer que teve pessoas, como a própria missionária Andréia contou, que no meio dessa pandemia, pessoas começaram a sair do emprego de medo de morrer, pegar o vírus, e portas se abriram e ela pôde escolher o melhor para aquele momento. Eu quero lhe dizer uma coisa, teve pessoas lá na igreja que contaram testemunhos grandiosos, de que estava desempregado e Deus abriu porta de emprego, e essa pessoa disse que, olha, não dava para começar sem receber um dinheiro para poder pagar um aluguel, pagar uma conta. Queridos, adiantaram o salário. Pode acontecer coisas extraordinárias nesses dias, mas você precisa aprender a andar dentro desta porta estreita. O Senhor nos colocou a porta estreita, queridos. Quem se adapta a ela é quem serve a Deus. Quando nós servimos a Deus, as coisas desse mundo, elas, por mais que elas tenham valor, elas têm valor direcionado, elas não cuidam da nossa alma. Esses dias atrás nós estávamos passando por uma dificuldade e nós estamos com um carro, o carro não é um carro barato, é um carro caro, e eu disse para o Fábio, falei, amor, se nós precisarmos desfazer desse carro, a gente desfaz, compra outro, depois que esse mal passar, a gente reconstrói, compra de novo. Porque são coisas que foram dadas a nós para nos servir nesse momento. Nesse momento está nos atrapalhando, então nós desfazemos. Quando nós estamos na porta estreita, nosso coração não está apegado a isso. Não está apegado. Não seria uma prioridade. Seria uma prioridade até termos um carro, mas não nesse porte. Talvez no inferior e pronto, morreu o assunto. Mais vale a nossa vida, mais vale estarmos vivendo mais tranquilos. Então, às vezes, nós precisamos entender isso, que nós não estamos passando pela porta estreita, nós já estamos nesse caminho. A porta já está lá atrás, nós já estamos no caminho de Cristo. E quando nós estamos no caminho de Cristo, há coisas que são mais importantes para nós do que mantermos uma aparência social, do que mantermos alguma vaidade em determinados momentos. Porque a Bíblia diz que tudo é vaidade. Tudo é vaidade. Se eu for no supermercado, eu posso ser a crente mais de oração do Brasil. A partir do momento que eu entrar no supermercado, queridos, e eu olhar para a prateleira e for olhar onde tem shampoo para cabelo, e eu olhar lá e procurar ver o que está escrito, se é para cabelo cacheado, se é para cabelo crespo, se é para cabelo oleoso, cabelo normal, já é vaidade. Então tudo é vaidade. Se eu for comprar uma roupa e eu olhar e falar, mas eu não gostei dessa que é preta, eu quero uma que é bege, porque eu não gosto muito de preto. Já é vaidade. Não seria vaidade eu ir lá e pegar a primeira que a mulher me mostrasse. Não, dá essa daqui mesmo, porque eu não tenho vaidade comigo. O que você está fazendo aí na prateleira, Patrícia? Estou procurando um shampoo aqui então, não, me dá qualquer um, porque eu não tenho vaidade, não. Tudo é vaidade. Então, quando nós estamos dentro dessa porta estreita, quando nós passamos por essa porta estreita, estamos andando nesse caminho, esse caminho é apertado, mas ele não é apertado para nos humilhar, para nos massacrar, para nos destruir, para nos inferiorizar, para nos diminuir, para nos fadar a um fracasso. Não!
é que nós vamos viver um caminho desprendido. E quando nós vivemos um caminho desprendido das coisas do mundo, nós, por mais que estejamos num caminho estreito, os nossos valores, eles são inegociáveis. É isso que significa o caminho estreito, é ter valores em Cristo inegociáveis, que é buscarmos a santidade, buscarmos a bondade de Deus, buscarmos estar vivendo os frutos do Espírito. Ora, hoje uma pessoa não quer estar nos caminhos do Senhor, porque estar nos caminhos do Senhor significa ter que trabalhar essa mágoa que está no coração. Sabe, eu não estou preparado para perdoar, então não dá para mim ir para a igreja. Porque eu sei que se eu for para a igreja eu vou ter que perdoar, e eu não estou preparado para isso. Então se afasta. Tanto é que tem pessoas que às vezes têm uma contenda e tá na igreja, mas sofre um problema sério, discute com alguém, briga com alguém, e o coração tá tão apertado, tá tão amargo, que não consegue permanecer na igreja. Por quê? Porque não quer perdoar naquele momento, porque sabe que se ficar diante de Deus, se colocar diante da presença de Deus e dizer: Deus, eu não estou conseguindo perdoar, mas se o Senhor trabalhar na minha vida, eu sei que isso vai passar. E Deus vai lá trabalhar, porque é assim, é isso que acontece. Então a pessoa, ela se afasta dos caminhos de Deus, ela se afasta desse caminho, porque para ela não dá naquele momento. Tem pessoas que se afastam de Deus porque se separaram, porque foram traídos ou porque traíram e não querem dar o braço a torcer para voltar a ter uma vida na presença de Deus, em santidade na presença de Deus. Então esse caminho estreito vai ter que ser repensar toda essa vida, repensar esse passado que foi um passado que desagradou a Deus, que trouxe feridas para a família, e vir para a igreja significa mexer nisso. Sabe, vai dar muito trabalho. Então aí não quer estar nesse caminho estreito, não quer voltar a entrar por essa porta. Então eu quero dizer para você nessa noite, para você, em nome do Senhor Jesus Cristo, buscar em Deus, se adaptar, e andar na presença de Deus, buscar trabalhar essas feridas, essas coisas que estão te atrapalhando de viver na presença de Deus. Não pode deixar esfriar a sua fé. Não deixa a sua fé esfriar. Missionário, já estou com a minha fé fria. Eu quero profetizar na tua vida nessa noite. Eu quero dizer para você que há esperança para você. Eu quero dizer para você que o Senhor não escolheu para você atalhos, Ele escolheu caminhos. Ele colocou um caminho na tua frente. A porta, ela é estreita, sim, mas ela é estreita para poder te guardar, para poder te proteger, para poder privar você de danos, de males. É por isso que Deus te coloca num lugar estreito, para que você fique envolvido pelos braços dele, para que não haja espaço para que você fuja dele, para que não haja espaço para que o diabo trabalhe na tua vida, porque ele é tua sentinela, ele é o guarda que não dorme, ele é o Senhor da tua causa. E eu quero nessa noite profetizar na tua vida. Espírito Santo, eu venho nesse momento profetizar na vida desta minha irmã, desse meu irmão, e dizer para eles, no nome do Senhor Jesus, que o Senhor é o Deus que abre porta aonde não tem porta, que o Senhor é Deus que abre porta, 7 caminhos para que o diabo fuja, para que ele não permaneça na presença dos teus filhos. Eu repreendo agora todo cansaço emocional, espiritual, tudo que queira tirar, meu Pai, da vida deles a alegria, tudo que queira tirar da vida deles, meu Pai, a paz dentro dessa casa, a paz no trabalho, a paz em meio à sociedade, em meio à família. Em nome do Senhor Jesus, restaura-lhes, Pai, a fé, restaura-lhes, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, traz para eles
a tua presença, guardando o coração deles, meu Pai, não deixando que no dia mau, Senhor, estabeleça ruína de mágoa, Pai, de aversão. Espírito Santo, coloca sobre a vida deles a tua presença, Pai. É o que eu te peço nessa hora, é o que eu clamo a ti nessa hora, em nome do Senhor Jesus. Eu te agradeço por essa live, em nome do Senhor, Pai, que assim seja e graças a Deus. Amém, queridos? Que bom, viu, ter estado aqui com vocês. Deixa eu dizer para você que esse Deus, ele tá guardando a tua vida e tá guardando a minha vida também. Até quarta-feira ou até amanhã no nosso culto ali na rua Ruther Hans 4301, amém? Com o pastor Jaelso, com a cantora Luana, vai estar conosco, e eu sei que vai ser uma noite muito abençoada também, amém? Fiquem com Deus em nome de Jesus Cristo, amém, queridos? Quero também mandar um abraço aqui para a Leilinha, que entrou também, para todos vocês em nome do Senhor. Para o Jonas, que está conosco, pastor Jonas, lá de Naviraí. Que Deus abençoe o senhor, em nome de Jesus, a sua esposa, o filho e toda a igreja aí. Amém? Fiquem com Deus e até quarta-feira, em nome do Senhor.